Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Atena. Eu estou no Brasil, mas eu moro em Israel. Eu sou psicóloga, eu escrevo no LinkedIn. Vocês todos são muito bem-vindos aqui. E é isso, Lu. Ok. Roberta, por favor, se apresente para o povo. De uma forma bem breve e rápida, eu sou psicóloga, tenho uma consultoria de recrutamento e seleção e estou aqui para trocar, aprender com vocês e poder construir aí uma conversa bacana e responder aí o questionamento do pessoal. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Priscila Couto, Rio de Janeiro, por favor, se apresente. Olá, ninguém me conhece, eu não sou psicóloga. Eu sou formada em RH, faço parte de alguns projetos com o Luciano e estou aqui no Sala de RH para dividir um pouquinho com vocês. Perfeito. Para quem não conhece o Sala de RH, é um ambiente virtual, uma sala virtual, onde o Luciano reúne algumas feras, hoje nós temos 3 feras fantásticas. Eu sempre brinco, né? O gatinho de dentado sou eu, e essas feras, para que a gente possa conversar sobre o universo do recursos humanos, mas também muito sobre humanos, muito sobre relacionamento, muito sobre convivência, muito sobre como as empresas estão tratando os seus humanos, porque é muito mais humanos do que recursos. O que parece isso, Roberta? Eu não sei se eu consegui te escutar bem, eu tentei cortar um pouquinho, mas vamos lá, a gente está passando por um momento de bastante transformações do mercado, né? E acho que essas transformações de mercado acabam exigindo também um novo perfil de profissional. Então, a gente está aqui, acredito que para trocar um pouquinho sobre isso, o que esse mercado novo, né, com a questão da Revolução 4.0, né, com a questão da tecnologia, das transformações, estão pedindo desses profissionais. Então, de repente, aqui a gente vai poder conversar e trocar um pouquinho sobre isso, acredito eu. E para ti, Priscila, como é que está o mercado aí? Como é que está essa questão da participação das pessoas dentro do ambiente de trabalho, a convivência? No Rio... Tu tá sem som, tu tá sem som. Perdão, achei que eu tinha tirado. No Rio o mercado está apertado. A questão salarial no Rio é o que pega mais. Se a gente for comparar a mesma vaga Rio-São Paulo, há uma diferença gritante e as exigências cada vez mais altas. Mas algumas áreas, quem se qualifica consegue voltar para o mercado e oportunidades bem boas. Mas precisa garimpar muito essa recolocação. Atena, como é que está essa questão de ambiente organizacional no exterior, lá em Israel, que é um ambiente que tu tem atuado diretamente? Olha, eu acho que uma coisa que eu vejo, assim, uma diferença muito grande, que a Roberta falou, né, que a gente precisa preparar as pessoas para essa evolução tecnológica, esse RH 4.0, eu já vejo isso em Israel, isso já acontece em Israel, né? Então eu consigo ver esse abismo que existe, porque apesar de, eu sempre falo, a gente brinca que em Israel a gente respira a tecnologia, as empresas são muito humanizadas, todo o processo organizacional ele mudou junto, né? Foram 2 coisas que aconteceram ao mesmo tempo. E eu vejo que o Brasil está caminhando para isso, mas cada vez mais as pessoas têm consciência de que isso precisa acontecer. Perfeito. Robertinha. Atena, você falou uma coisa da tecnologia, eu só queria fazer um parêntese, eu fui a fábrica de startup aqui no Rio, eu fui uma palestra sobre tecnologia e tinha um rapaz, ele tem uma ONG, ele tem uma empresa, um senhor, e ele falou de como a tecnologia ela é latente em Israel. E é exportado para o restante do mundo. Então, muita coisa acontece aí, muita tecnologia, muita inovação, principalmente com jovens, Sim. e depois isso é startado para o restante do mundo.
E tanto que ele queria trazer esse tipo de educação para a inovação aqui para o Brasil, ou tentar fazer esse intercâmbio para a gente poder aprender também com vocês. Pri, que tem uma coisa aqui que eu acho que ajuda muito, é que além da tecnologia, você tem uma questão que ela é cultural aqui, né? Então, assim, as pessoas, elas exigem que as transformações ocorram em conjunto. Então, você tem uma empresa que ela tem uma super tecnologia, mas ela é constituída de pessoas, e o israelense, ele tem essa consciência, ele exige isso. Então, eu acho que é uma questão de cultura mesmo. O jovem, ele já tem essa consciência, né? Eu não sei se hoje, no Brasil, o jovem também já tem essa consciência. O que vocês acham? Somos nós, mais velhos, que temos? Ou vocês acham que os jovens têm essa consciência? Eu acredito, não sei se eu vou te responder isso, Atena, mas acredito que só colaborando com o que vocês estão trazendo do empreendedorismo e de startups, né? Aqui no Brasil, a gente está querendo ou não, estamos num país onde se fala muito de empreendedorismo, se fala muito de startups, mas muitas vezes a gente vê profissionais que não estão abertos para essa inovação, e não digo em empreender, em abrir uma empresa, mas dentro da empresa, em pensar um pouquinho fora da caixa, em pensar o quanto a parte de relacionamentos é algo importante, por mais que a gente esteja vivendo essa questão da transformação tecnológica, a questão de relacionamento é algo muito importante, porque a gente precisa de profissionais que tenham essa capacidade de se relacionar cada vez mais e de entender que ele não deve estar só naquele seu microespaço da sua área, mas entender que as áreas precisam se comunicar mais também, né? Para gerar inovação, para gerar criatividade, para gerar pensamentos diferentes, trocas de oportunidades. Olha, eu vejo assim, ó, nós temos um crescimento e um desenvolvimento tecnológico muito grande, e ele tende a ser cada vez mais acelerado. No entanto, o que nós temos que entender e aceitar? Humano sempre vai ser relacionado com humano. Humano sempre vai ser necessário na convivência, na troca, na vida emocional. E aí, quando as pessoas falam, eu estava vendo alguma das perguntas sobre essa Revolução 4.0, quando as pessoas falam sobre revolução tecnológica, transformação, inclusive elas falam muito em desemprego, o que ocorre? É para ter medo? É para ter medo, mas é para ter também muita esperança. Por quê? Haverá uma desconstrução natural de uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas atualmente, mas também será necessário se desenvolver uma série de novas formas de trabalho que gerarão também novas formas de relacionamento. E as pessoas têm que começar a se especializar, começar a se apropriar desta tecnologia que está chegando para que elas possam se interrelacionar. Um bom exemplo, eu me lembro de ter citado isso na live, é apertador de parafuso, em breve vai deixar de existir, gente. É uma coisa do passado. Agora, raciocínio lógico, pensamento, decisão, isso sempre vai passar por um ser humano, mesmo que ele tenha uma máquina que seja altamente qualificada para fazer processos, precisa passar por nós. Então, o que nós, humanos, temos que fazer? Cada vez nos aperfeiçoarmos mais, porque a tecnologia vem para a gente fazer, que nem disse, ócio criativo, né? Ter mais tempo para nós, usar a tecnologia com inteligência. A Cassandra falou uma coisa aqui no chat, que ela falou, alguém questionou sobre RH 4.0, falou sobre a maior mudança, e eu disse que a maior mudança disso é transformar o RH em estratégico. E não ser estratégico para desenvolver o funcionário apenas profissionalmente, mas como pessoa mesmo. A Roberta falou, a gente está no mundo tecnológico, mas cada vez mais a gente está preocupado em pessoas, em relacionamento, em ser humano. E a gente está se perdendo disso. A gente está tendo o uso da tecnologia, facilitando a nossa vida, mas o relacionamento humano, esse fio condutor aí, que liga um coração a outro, parece que cada vez ele está quase arrebentando, né? Tá
está chegando no limite, as pessoas estão muito individualistas. E aí a Cassandra falou que alguém falou sobre sair fora da caixa, eu falei que faculdade e ensino médio precisa mudar a forma de dar a educação para que a gente chegue a um patamar de Israel. Alguém até comparou, Atena, a quantidade da população de Israel com o Brasil e o foco que é na educação. E aí a Cassandra e mais alguém levantou aqui o seguinte, que a empresa pede para o funcionário pensar fora da caixa, mas quando ele é pensado, ele leva uma lapada e falando assim, deixa essa ideia lá, a gente sempre fez assim, o mundo foi assim, todo mundo vai morrer assim. E acaba. E a gente precisa mudar. E falando de tecnologia precisamente, quando a gente compara as relações que são, atividades que são transacionais, cada vez mais elas vão ser substituídas por máquinas. E isso é latente. Se a gente for banco, eu li 2 matérias semana passada falando que acho que Itaú e Bradesco que vão fechar em torno de 400 agências. Mas por que vão fechar? Porque o acesso à internet, a mobile, a própria URA de um call center, e não mais o telemarketing, que é 98% de chance de terminar, aumentou em 200%. As pessoas estão preferindo fazer tudo aqui, ó, celular, facilidade, eu não preciso falar com ninguém. E se você vai num cinema, é assim, né? O banco é assim, você não precisa mais ter pessoas atendendo. Então, se você tem hoje uma profissão ou uma atividade que ela está muito pautada no que é transacional e você não sabe fazer outra coisa, não se especializou, não estudou, não está olhando para a empresa e vendo aonde você pode direcionar, você vai perder mesmo sua oportunidade de trabalho, porque mesmo que a empresa queira fazer alguma promoção lateral para você, você não tem aquela expertise, você não tem aquela habilidade necessária, que nem sempre está com formação superior, não. Às vezes é você entender o processo, em você querer saber o que é que acontece nos outros campos da empresa sem aquela atividade que você realiza efetivamente. E até colaborando um pouquinho, Pri, com o que tu estás trazendo, eu acho que a gente fala muito, e aí como psicólogos, e aí a Atena me ajuda aqui também, mas a gente fala também bastante na parte comportamental, o quanto o comportamento é importante. Claro que especificidades técnicas, conhecimento agregam e são importantes, mas o quanto falar de soft skills, falar de comportamental é importante para esse novo profissional, né? A questão de um profissional mais flexível, mais adaptável a esse novo mundo também, que tem essa capacidade de comunicação e de negociação também, e de se interrelacionar com as áreas. Então, acho que falar de características comportamentais quando a gente busca esse profissional com um novo olhar é muito importante. Quem tu diz, Atena, de repente? Ó, gente, eu faço sempre, vou falar um pouquinho de Israel, né, porque é uma outra cultura, acho que a gente pode fazer um contraponto, mas assim, o que eu vejo é que, sobre o que você está falando de comportamento, eu vejo um medo muito grande de muitos profissionais que faz com que eles tenham medo dessa revolução tecnológica e eles não, porque assim, que eu vejo em Israel, por exemplo, aqui eu ia falar, que eu vejo em Israel, por exemplo, vamos supor que todos os funcionários vão ser substituídos por uma máquina. Todos os funcionários, eles vão juntos encontrar uma solução para o que eles vão fazer, o que essas pessoas vão fazer. E assim, eles não têm medo disso, né? Eles criam soluções para isso. Então, eu vejo assim, a gente precisa, porque eu acho que às vezes o comportamento das pessoas não muda muito, muitas pessoas estão resistentes às mudanças. Eu acho que um pouco pelo medo, as pessoas estão um pouco, eu vejo no Brasil, as pessoas elas estão um pouco com medo dessa revolução, de não saber o que fazer, né, Roberta? Então, assim, em vez da gente ter medo, a gente tem que tentar enxergar isso como algo que vai vir, a gente não tem o que fazer, já está aí, né? A revolução tecnológica já está aí. Então, a gente precisa, assim, mudar nossa mentalidade, a gente precisa mudar nosso comportamento e usar a tecnologia a nosso favor. O Honório, que está aí assistindo a gente, ele sempre fala para mim, Atena, você precisa começar a falar para as pessoas, né, que
já aconteceu a revolução tecnológica, né? As pessoas precisam começar a se preparar desde já, né? Então, eu acho que esse pouco, não sei, Roberta, se você concorda comigo, se vocês concordam comigo, esse medo dessa mudança que já está aí, eu acho que dificulta muito, sabe? A gente a se adaptar tudo isso, até o RH 4.0, se a gente pensa isso, né, para todas essas mudanças. Não sei o que vocês acham, gente. O meu som melhorou aí para vocês? Meu agora sim. Atena, eu acho que não é nem medo. Eu acho que você ficar sem saber como você vai atuar é normal. É tudo muito novo. Mas cada vez mais fica complicado porque a gente está tentando resolver o problema ou entender isso tudo que está acontecendo daqui para fora e não olhar daqui para dentro. Muitos profissionais, a Roberta acho que pode chancelar isso, que por mais experiência que ele tenha num processo seletivo, ele não consegue dizer quem ele é, quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu diferencial. E quando as empresas estão olhando para comportamento e não para hard skills, não para técnica, isso que atrapalha. Então, a gente fica com medo, a Marisa até falou aqui, né? A revolução tecnológica já aconteceu, não é futuro, é presente. Tem uma grande parcela que não tem medo de perder o seu emprego por causa da tecnologia, e isso é muito ruim, porque se ele não tem medo é porque ele não está entendendo o que está acontecendo à sua volta, porque qualquer um deveria ter medo hoje, mas eu acho que está mais pautado no conhecimento que você tem de ti, das suas atividades, das suas realizações. Às vezes eu converso com alguns profissionais e eu pergunto, você quer ir para onde? Não sei, qualquer coisa tá bom. Alice no País das Maravilhas, sabe? Qualquer caminho importa. Qualquer caminho importa, para onde você vai? Tá. E se você não tem um direcionamento, eu acho que isso fica complicado, você entender o que a tecnologia vai te trazer de benefício, o que ela não vai te trazer. E tem gente que não quer aceitar, e não tem querer não aceitar, né? Ela já está aí. Ou você caminha com ela, ou você vira uma estátua, né, Roberta? Tem outra coisa para a gente fazer, não, né? E isso que tu estava falando é muito importante, porque envolve uma palavra que se chama autoconhecimento, né? E autorresponsabilidade. Os dois andam assim, ó, juntinhos. Muito legal, você tem falado muito em protagonismo, em iniciativa, cadê as iniciativas, né, dentro das organizações, a proatividade. Então, acho que essa questão que tu falaste bem importante também, e que tu trouxe, de como é que eu conto a minha história, né? Como é que eu conto a minha história para o recrutador, como é que eu também construo a minha história, de fato, no negócio, e quem eu sou naquele negócio. O que eu estou fazendo dentro daquela empresa e o que eu posso fazer e quais são minhas possibilidades para quem está no mercado e para quem está fora, de poder se entender para ver também qual caminho se encontrar, né? Se você busca uma oportunidade, onde o teu único vínculo com aquela oportunidade é o financeiro, não está atrelado ao propósito, não está atrelado aos seus valores, não está atrelado à sua vontade, e isso não é utopia, a certeza daquilo dar certo ela é mínima, porque não faz sentido para você, entendeu? Não tem relevância. Você está indo só numa forma capitalista onde você tem que se sustentar. Se não te atinge pelo coração, se não te atinge pelo sentimento, aquilo para você deixa de ser irrisório. E eu li um livro, ontem até eu coloquei lá no grupo do Luciano, que o autor do livro ele foi entrevistado pelo programa Roda Viva. 21 lições do século XXI, eu acho que é esse o nome do livro, ele não está aqui comigo. Aonde ele fala, ele já escreveu Homo Sapiens, já escreveu uns outros livros, ele fala do comportamento humano na revolução tecnológica. E ele conta o seguinte, se eu precisar atualizar um sistema com a máquina, eu dou um input aqui e atualizo o sistema do mundo todo. Quando eu estou falando em pessoas, é muito complicado, eu preciso atualizar de um a um. E vou encontrar gente que tem dificuldade de aprendizagem, e isso tudo bem, pode ser tolerado, mas eu vou encontrar pessoas que simplesmente assim, ó, não quer aprender. E acabou, igual uma criancinha chateada. E isso interfere no teu crescimento
e não interfere no crescimento da empresa como um todo. Então, essa é uma das barreiras que a gente tem. Pode falar. Isso aí me faz lembrar uma situação muito interessante. Eu estou usando a empresa que eu estou atuando no momento, porque vem de encontro a isso que tu está trazendo. Temos que aprender a desaprender e aprender de novo. Esse negócio de achar que sabe tudo, está perdido. Então, o que acontece? Tem que ter noção. Tudo que tu aprendeu, em algum momento, tu vai ter que desaprender, vai ter que jogar de novo aquilo tudo no meio, processar e adaptar de novo para que tu possa crescer. Aprender e desaprender continuado. E eu acho que, além disso, Luciano, eu acho que além dessa questão de aprender e reaprender, eu acho que é estar disposto a aprender junto. Aprender e construir com as pessoas e reaprender com as pessoas. Porque a gente bate de novo na tecla da questão de relacionamento, né? Eu acho que, sim, o autoconhecimento é importante, mas outra questão muito importante quando a gente fala dessa adaptação a esse novo mundo é a empatia também. Eu preciso estar com o outro e entender o outro e entender que no meio das minhas relações de trabalho existem pessoas com capacidades e com habilidades diferentes que a minha. E como que eu posso construir isso de uma forma diferente com essas pessoas também, junto com essas diferenças, né? Não sei se... Eu acho, Roberta, complementando um pouco o que você está falando, que assim, eu acho que a gente vive hoje uma era, se a gente pegar, por exemplo, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente até falava de que era importante, né, relacionamento dentro das empresas, mas não é como é hoje. Hoje, eu acredito que as pessoas, elas precisam disso. Então, a gente vai falar mais sobre empatia, a gente vai falar mais sobre humanização. Então, assim, antigamente, me corrijam se eu estiver errada, mas eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, 15 anos atrás, tinha aquelas pessoas que não se davam com ninguém, todo mundo tinha que aceitar aquilo, né? Ou então aquele líder ou aquele chefe que ele abusava moralmente dos seus profissionais e todo mundo ficava quieto. Então, a gente tem hoje as pessoas falam às vezes para mim, você fala Israel muito diferente do Brasil, você fala, isso é tudo ilusão, isso é tudo ideologia, nunca vai mudar, mas eu acredito que as pessoas, elas estão nesse movimento de que, sim, dentro de uma empresa, as pessoas precisam se relacionar bem, para que elas cresçam profissionalmente, para que elas aprendam juntas. Então, num processo de mudança, você tem que, sim, olhar para o outro, estar aberto para isso. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu vejo, se eu pensar em mim mesmo, tipo, é isso e aceite, acabou, né? O que vocês acham? Isso que tu está falando, Atena, ele vem justamente colaborar com a ideia de que conviver é dar passos, ouvir pessoas, ao mesmo tempo que tu te apresenta, é o que a Roberta trouxe, que é conviver de forma colaborativa. Essa questão do aprender, reaprender, aprender de novo, mas de forma colaborativa. Hoje tu não pode simplesmente entrar na organização e dizer assim, eu sou o senhor. Não, tu tem que trabalhar com as pessoas e as equipes que se constituem, inclusive tu não tem mais hierarquia, tu tem liderança. Há uma diferença entre hierarquia e liderança. A questão da hierarquia, tu ganha um crachá, mas nem sempre tu ganhar um crachá significa tu ser líder de um processo, líder de uma equipe, líder de uma empresa. E isso faz muita diferença. E o que vocês estavam falando aí em idades, né? Eu percebo que essa juventude vem com uma ligeireza muito grande, mas talvez é falta para eles. E o que acontece? Tem que dosar os dois. Nós temos que equilibrar a velocidade com o conhecimento. Quando nós conseguirmos fazer com que o conhecimento e a experiência fique em sintonia com a velocidade, as equipes que são distintas conseguirão trabalhar com melhores resultados. Em algumas equipes, o que eu vejo ainda é cabos de guerra. E isso enfraquece muito o resultado das equipes. A Leila está falando aqui no chat que ela trabalha, entrou todo mundo junto, é uma equipe nova. É claro que cada um é novo na experiência, mas cada um tem o seu tempo de trabalho já na área.
E ela falou que sempre tem aquele que se sente melhor do que o outro e com arrogância acaba espalhando, né? Afastando as pessoas. Eu ouvi um ditado que eu falo sempre, né? A Kézia também usa essa. Se eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, eu tenho que trocar daquela mesa urgente. Urgente. E tem pessoas que elas acham que o fato delas serem mais inteligentes com a outra, ou terem um conhecimento maior do que o outro, elas precisam ter mesmo esse olhar lá em cima, essa soberba. E hoje as pessoas ficam com medo de julgamento, medo de pensamento, medo de postar no LinkedIn, porque as pessoas vão falar. As opiniões hoje estão muito polarizadas, todo mundo quer expor a sua opinião, o que eu não vejo problema nenhum em expor sua opinião, expor seu conhecimento, desde que haja respeito com quem está comentando, com o autor do post ou com quem você está debatendo e discutindo. A discussão ela gera sempre um aprendizado, mas a gente precisa pensar. E as pessoas, hoje elas estão com medo, às vezes elas se autoconhecem, elas querem falar, elas sabem sobre determinado assunto, mas elas simplesmente guardam a opinião delas para si, com medo de se expor ou com medo de como vai ser tratado. E no mundo que a gente vive hoje, onde o comportamento é importante, as relações são importantes, no momento que eu me fecho e perco por causa dos outros a oportunidade de falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu quero, sobre o que eu admiro, qual é a minha opinião, eu perco a oportunidade de me mostrar enquanto profissional. E isso acontece no processo seletivo, tá? O cara vai para a entrevista, ele olha para o lado, vê aquela mulher com uma bolsa bonita, com sapato bico fino, com cabelo liso, e ele fala, putz, é melhor do que eu. Não vou falar minha boca, vou ficar aqui quietinho na minha. Então, esse julgamento, ele acontece quando a gente precisa ser muito mais confiante naquela capacidade que a gente tem. Porque uma coisa que eu falo para quem está buscando recolocação, você não está começando do zero, você está começando a tua experiência para frente. Sabe? O desligamento, você está desempregado hoje, é uma situação muito pontual, mas você está recomeçando, você não está começando, você está começando de 15 anos, de 20 anos de experiência e que você vai galgar outras coisas dali para frente. Então, a baixa estima influencia. Isso que tu está dizendo também se relaciona com a questão que eu trouxe de novas funções de trabalho. Então, a pessoa às vezes acha assim, eu faço a função A, eu sou A. Não, tu é um ser humano. Tu tem habilidades, tu tem competências, tu tem vários skills que tu, como tu citaste agora, né, Priscila, vai aproveitar ou não no desenvolvimento de novas atividades transformacionais da tua tarefa. Né, Roberta? A gente fez uma capacitação falando sobre isso. Eu acredito que independente de onde o profissional vai, o profissional que está fora do mercado, independente de onde ele vai, ele leva o que ele trouxe de bagagem das outras empresas. Seja uma vivência, uma relação que não foi legal e aí ele, agora eu posso agir de outra maneira, seja uma experiência negativa que ele pode transformar em positiva, seja o conhecimento que ele adquiriu naquela empresa. Então, eu acho que independente de onde ele vai, ele agrega com a bagagem que ele tem profissional, né, e com o histórico profissional. A Giovana está fazendo aqui uma pergunta no chat de como a gente encara, mudando um pouquinho o contexto do que a gente está falando, como a gente... Fala de RH é para isso, é para falar. Como a gente encara um profissional que quer ingressar numa área, mas ele não possui tanta experiência assim. Como é que vocês acham que isso pode ser traçado? Vamos falar com a recrutadora Roberta. Eu acredito que um profissional que não tem tanta experiência e ele está passando por um processo de transição de carreira, ele precisa estar conectado com pessoas dessa área de interesse que ele quer migrar. Então, buscar participar de eventos, e hoje tem muitos eventos gratuitos, mesmo que ele esteja fora do mercado, sem condições financeiras. Existem muitos espaços para trocas, a questão do LinkedIn também. O LinkedIn é uma possibilidade de se conectar e de falar com pessoas de maneira estratégica, não simplesmente conectar e pronto, né, encaminhar o seu currículo. Então, eu acho que o profissional que está nesse processo de mudança, ele tem que estar antenado no mundo que ele quer buscar. Seja
participando de eventos, seja conectando com pessoas que vão realmente possibilitar essa inserção e essa troca, né, de carreira e de experiências profissionais. O melhor exemplo é nós reunidos nessa sala virtual conversando. A Milene levantou a mão ali, eu vou liberar ela. Milene, fale. Foi quando tu comentou, Luciano, sobre o medo das pessoas em aprender. Uma vez eu estava até numa palestra e o assunto foi sobre um talento que todo mundo tem, é o talento de aprender. E a gente, principalmente as pessoas quando vão envelhecendo, elas esquecem disso. Né? Tem muita gente que entra na zona de conforto e é uma delícia, não quer sair de lá. E eu falo isso para as crianças, né? Teve até um post que uma vez eu vi, foi uma foto, eu acho, de uma criança, e alguém perguntando se ela sabia tal coisa, a criança respondeu, não, eu não sei, mas eu aprendo. Né? E é exatamente isso. A gente, independente da idade, um talento que a gente tem e que a gente nunca vai perder é o talento de aprender. E a gente precisa se automotivar e usar isso para motivar o outro também. Né? E hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e eu comentando com ela que, apesar da minha formação ser em contabilidade e de eu estar fora do mercado, porque eu fiquei me especializando dentro da parte de controle interno, hoje não é o que eu busco. Acabei me desenvolvendo na parte de comunicação não violenta, estou feliz fazendo isso. E eu tenho a minha experiência com gestão e dentro da CNV também. E aí ela até comentou comigo, poxa, mas se te colocam numa vaga para você ser uma gestora dentro da área financeira, eu ainda brinquei com ela, eu não estou atualizada com relação às novas leis, nada disso dela, mas você pode aprender. Eu falei, sim, eu posso me atualizar. Eu falei, tem razão, né? Porque está dentro do que a gente sempre conversa sobre o talento que a gente tem que aprender e a gente não pode deixar isso de lado. Nem como gestora, às vezes, né? Porque, às vezes, a pessoa que está subordinada a gente fica com receio de mostrar que não sabe. Mas, às vezes, a gente mesmo pode ensinar. Então, é legal deixar esse canal aberto, né? Muito obrigado pela sua participação. Olha só, Lu, posso falar uma coisa rapidinho? Eu ia te chamar para conversa justamente porque eu me lembrei de um papo que nós tivemos há pouco tempo sobre esse assunto. Cachorro velho pode aprender truque novo. Sim. Olha, deixa eu só falar uma coisa que a Roberta falou sobre transição de carreira, né, que é importante. Eu atendo muitas pessoas que estão em transição de carreira, e pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. E aí, quando você vai conversar, você vê que a pessoa ela não colocou nada daquilo. Ah, não, eu não coloquei porque não tem nada a ver com a transição de carreira. E eu sempre falo, mas você tem toda uma experiência, né, e profissional, você aprendeu muitas coisas. Então, assim, é muito importante realmente, né, Alberta, você fazer networking, você usar o LinkedIn, porque muitas vezes você consegue uma oportunidade numa nova carreira, porque você mostra aquilo que você tem de bagagem, né? E aí, o Luciano falando do que a Pri estava falando de medo, né? Eu acho que quando você vai fazer uma transição de carreira também, as pessoas, eu vejo que elas têm muito medo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa perfeição, né? De ter um perfil perfeito, dessas dicas que todo mundo fala. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, a Pri falou que muitas vezes a pessoa vai para um processo seletivo e ela tem medo de se expor, porque ela cria na cabeça dela um ideal de uma pessoa perfeita, de um profissional perfeito, e a gente não pode acreditar nisso. Tem gente que fala para mim, agora tem um combo, né, do desempregado, que você tem que seguir tudo. E aí, Lu, eu vou contar rapidinho só, né, do CIPA, porque aqui em Israel, gente, os profissionais mais velhos, eles são muito respeitados. Então, assim, uma pessoa de 60, 65 anos, se ela vai participar, eu estou falando de uma empresa de tecnologia, tá? Se ela vai participar de um processo seletivo com alguém de 25 anos, por exemplo, e ela for melhor, ela vai conseguir o cargo. As pessoas trabalham aqui
até 70 anos. Então, assim, aqui se dá valor para aquilo que você tem de conhecimento. Aqui não importa se você é branco, amarelo, azul, vermelho, se você é magro, gordo, pequeno, grande, né? É muito, muito interessante que em Israel ninguém está ligado nisso. O que importa é o seu conhecimento, a sua experiência. Então, a gente vê hoje no Brasil essa questão do mais 50 e é muito triste, porque são profissionais excelentes, profissionais com bagagens, assim, fantásticas, né? Então, assim, é muito diferente, gente, mas é uma questão cultural isso também, de valorizar as pessoas, né? Fala, Luciano. Era isso que você queria que eu falasse? Exatamente. Eu recordo que nós conversamos sobre esse tema recentemente e nós trazíamos exatamente essa abordagem. Mas, de novo, a essência está no respeito e no amor à convivência. E o ser humano não pode usar a tecnologia como bengala para se distanciar. Porque eu vou trazer um tema que é corriqueiro, mas ele é real. Nós estamos conversando muitas vezes mais aqui no online do que no presencial. Esse final de semana eu tive a oportunidade de sair com a Roberta ainda me disse, Paulo, você precisa fazer isso mais vezes. É muito bom fazer um sala de RH virtual, é muito bom fazer um trabalho virtual, nós termos tecnologias, pessoas, fantástico. Diminui as distâncias. Mas o que nós temos que ter em mente, basicamente? Respeito, convivência, amor. Isso faz muito a diferença na convivência. E talvez aí em Israel, esse respeito pelo mais velho, ele seja maior do que no nosso país culturalmente. Aqui no nosso país, qualquer coisa velha, tu faz o quê? Tu não leva mais o sapato no sapateiro para consertar. Onde é que tu faz? Joga fora, tu vai ali na C&A, na Renner, qualquer dessas lojas e compra um novo. Isto a gente vê nos memes do Face lá, dos casais mais antigos. Nosso casamento durou X tempo porque a gente não troca, a gente conserta. E talvez isso esteja faltando mais no ser humano. É essa questão assim, ó, olhar no olho e sentir a emoção. Olhar no olho e ter mais compaixão. Olhar no olho e ser mais acolhedor. Hoje, em vários setores, em várias áreas, por vários motivos, as pessoas são altamente imbatíveis. Elas são altamente bélicas. E isso é muito ruim. Isso é muito prejudicial. O que nós temos que começar a trabalhar? Acolhimento, envolvimento, trabalho colaborativo, construção conjunta. Para quê? Não, que nem fazem os CEOs nos Estados Unidos, né? Ninguém fica para trás. Todos vão crescer e vão crescer juntos. E é tão legal quando a gente tem dentro de uma empresa pessoas diferentes, com idades de gerações diferentes e pensamentos, né? Porque isso também traz formas de pensar diferentes. Então, acho que e aprendizado, né, Roberta? Muito mais nessas relações. Vocês falaram de amor, sentimento, e eu vou voltar pro conhecimento, né? Eu sempre falo com os meus mentorados e com quem eu posso a questão do conhecimento. O emprego em si, ele é finito e termina quando a gente se aposenta. Mas quando a gente está falando de conhecimento pautado no trabalho, ele é simplesmente infinito. Então, alguns profissionais, eu participo de um projeto aqui no Rio do Mauro, da Hub 40+, e é um projeto fantástico, que ele direciona os jovens acima de 40, assim como eu, 42, né? Um cara de 36, para consultoria, para empreender ou para voltar para o mercado de trabalho. E uma das coisas que eu falo é que, para alguns profissionais, a gama de conhecimento que ele tem é tão grande que não dá para ficar disponível para apenas uma empresa. E aí eu começo a falar de RH 4.0 e venho falar de outra relação de trabalho, porque às vezes o que você sabe, ele pode ser encaixotado e distribuído para as pessoas através de consultoria. Mas é muito difícil os profissionais internalizarem isso, porque a gente não foi preparado para esse tipo de aprendizado. Né? Sempre foi nos dito que a gente tinha que pegar e entrar numa empresa. Eu também te amo, amor.
a gente tinha que pegar e entrar numa empresa e se aposentar, só que agora não é assim. Então, eu posso trabalhar em projetos, eu posso condensar todo aquele conhecimento que eu tenho e trabalhar em outras empresas. São formas de trabalho, são relacionamentos de trabalho diferentes que a gente precisa também pegar e olhar e avaliar se isso é perfeito. Uma outra coisa que eu queria falar, antes de você me cortar, quem manda que sou eu hoje, a Lígia falou aqui sobre feedback, ela está tentando uma vaga de RH, e Gilberto, você me corrige. Ela falando sobre feedback, que ela nem recebe um feedback de onde ela foi ruim para mudar. Eu sempre falo que quando a gente faz um processo seletivo, o feedback que eu acredito enquanto recrutador que eu tenho que dar é se você foi aprovado ou não no processo seletivo. Cabe a mim, em 20 minutos, em meia hora, dizer que você não foi contratado por N motivos, porque eu não tenho como te conhecer nesse tempo. E às vezes você não foi contratado porque você não é ruim. Você só simplesmente não está alinhado para aquela vaga, para aquele perfil, para aquele cenário, para aquele contexto, para aquela cultura que eu tenho naquele momento, naquele setor, naquele cenário. Se for 3 vezes, vai pedir música para o Fantástico, né? Falta só mais uma. Então, as pessoas cobram muito a questão do feedback, porque falam assim, porque se me der um feedback sobre o que eu errei, eu mudo. Mas não tem errado. Você, às vezes, é perfeito. Só que você não é perfeito para se enquadrar naquele cenário mesmo que eu estou Tá no aquário errado. Eu acho que isso que tu falou, Pri, bem importante de ter trazido, porque também, às vezes, eu sinto que falta um pouquinho dos candidatos olharem para o lado do recrutador. A gente sempre dá um retorno positivo ou negativo para todos os candidatos que passam por processo, mas realmente seria humanamente impossível dar um retorno tão particular para cada candidato. Porque em cada processo seletivo, a gente hoje está com 20 vagas, 25 vagas, para cada vaga a gente tem mais de 200, às vezes, candidatos. Claro que depende muito de cada posição. Quanto mais operacional a vaga, mais candidatos eu tenho naquele processo, naquela vaga. Então, eu tenho muitos contatos que eu faço para chegar em X candidatos para um processo mais final com o cliente, e mesmo assim eu tenho muitos candidatos considerando várias posições que ao mesmo tempo estão sendo trabalhadas na consultoria. E isso que tu tá falando é muito legal, porque eu acredito que é bem isso, assim, tem aquela pecinha, não gosto, claro, não quero dizer que o ser humano é uma pecinha, mas tem aquela pecinha que vai realmente entrar naquele quebra-cabeça, que vai fazer parte daquela empresa. Então, eu acho que o profissional, o candidato, de uma certa maneira, ele também tem que pensar quando ele vai participar de um processo, será que eu gostaria de estar naquela empresa? Será que aquela empresa realmente está alinhada com o que eu busco? Eu conheço outros profissionais que já atuaram nessa empresa ou que atuam, que de repente podem me trazer um pouquinho como é que é a realidade daquele lugar para ver se é lá que eu quero estar, que eu quero construir minha carreira. Então, acho que isso que tu falaste de cultura é muito legal e muito importante. Roberta e Priscila, colocando só acrescentando. Está bem dentro do que vocês comentaram antes sobre o autoconhecimento, né? Eu já conversei com muitas pessoas que vão para processo seletivo e elas não se conhecem. Elas não sabem no que elas são boas. Elas não sabem o que elas têm de diferencial. E às vezes, por exemplo, é uma vaga de liderança, mas elas não são líderes. Elas só acham bonito o nome vaga de liderança. Então, e aí não passa no processo seletivo e não entende por quê. Então, fica bem dentro do que foi abordado logo no início. É importante a gente se conhecer para a gente saber fazer o nosso próprio marketing pessoal e quando chegar na entrevista para a gente saber vender. Porque às vezes não é só o que está escrito no currículo, é a nossa postura. A gente mostra ser um profissional maravilhoso escrito no papel e aí chega lá na hora você fica completamente acanhado. E eu acredito, até colaborando com o que tu estás falando, que tem muito a questão também do contexto particular e pessoal e familiar do profissional.
Às vezes também não é o momento daquele profissional, às vezes aconteceu uma situação ruim antes dele ir para o processo seletivo, ou ele está passando por alguma questão pessoal muito complicada, isso interfere muito no processo também. Então, às vezes pode ser um ótimo profissional, mas ele não conseguiu evoluir pelo momento. Roberta, me corrige. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu fiz um post uma vez sobre feedback, eu tive acho que 100 mil visualizações. As pessoas reclamando, xingando os recrutadores, né? E assim, claro que a gente tem profissionais, né, que realmente eles não se comprometem, mas eu acho que existe uma confusão que as pessoas fazem entre devolutiva de, olha, você não foi aprovado, tá? E feedback, são duas coisas diferentes. Não tem como você dar um feedback pessoal, né, para 100 candidatos. Normalmente esses feedbacks eles vão acontecer em empresas maiores, em processos seletivos menores, e as pessoas confundem isso. Eu estou errada, gente? Com essa devolutiva e um feedback. Então, as pessoas falam, mas e se eu peço feedback, o recrutador não me dá, né? Eu vi alguém perguntando assim, você precisa entender se esse recrutador ele tem até condições de te dar esse feedback ou se ele só cuida da vaga. Né? Estou errada, gente, porque eu não estou mais aí, mas eu me lembro como era na minha época. O que acontece, Atena? Tu imagina assim, ó, quando tu faz um processo seletivo em que tu tá olhando para o mercado e tá fazendo a captação, que é a área da área do recrutamento, tem inúmeros currículos. Nesse momento, tu não tem como dar retorno quando tu está fazendo o processo de recrutamento. Até como cita bastante a Pri aí, ele é bem mecânico. Agora, quando tu chama as pessoas para a entrevista, e geralmente o funil da entrevista, ou não é, Roberta? Tu chama 3, no máximo 6, dependendo da vaga, que tu vai olhar e vai avaliar. Para essas pessoas, o meu trabalho é dar retorno. Acho que isso é muito importante. A partir do momento que tu chamou a pessoa... Mas não retorno, dar um feedback, Lu. Dar todo o perfil. O recrutador não tem obrigação de te dar feedback porque ele não trabalha para você, ele trabalha para a empresa. Exatamente. Toma ali. Bruno Duarte desceu aqui, ó. Agora sim. Chama ele que desceu aqui, Bruno Duarte. Tá, mas olha só, vou trazer um exemplo para vocês. A gente fala, eu estou com isso na cabeça, eu tenho que falar. Olha só, a gente está num fórum fantástico hoje aqui, debatendo temas incríveis. Porém, vou dizer uma coisa, este fórum é um pequeno grão de areia num oceano de realidade que é muito diferente. O que nós estamos conversando aqui é construção de um mundo ideal. Podem ter certeza, nós vamos construir um mundo melhorado, nós vamos aperfeiçoar processos, outras pessoas estão fazendo isso, mas a realidade que nós temos hoje, nua e crua, é pé das pessoas, é invisibilidade das pessoas, é esquecimento das pessoas. Infelizmente, sabe como é que eu faço essa minha métrica para dizer que é assim? Quando nós fazemos lives como essa, ou quando a gente faz a capacitação, né, Roberta? As pessoas dizem assim, ó, queria mais recrutadores que nem vocês, pessoas humanas, pessoas que se preocupam. Por quê? Porque o mercado hoje é ingrato. O mercado não tem um pingo de amor por ti para te dar o acolhimento, que foi o que eu falei aí atrás. Não tem. A cabeça ainda está assim, ó, voltada para o número. E isso é muito ruim. É esse conceito que nós temos que mudar. Como trabalhar com pessoas. E eu vivo sempre dizendo, RH é o especialista em pessoas. Ele tem que ser acolhedor. Até para dar um retorno negativo, ele tem que encontrar as palavras e os sentimentos, as emoções corretas, para que ele não agrida, para que ele não esmague, mas para que ele faça com que aquela pessoa consiga ter um retorno que faça com que ela possa crescer. Eu sei, esse tema vai gerar várias Não concordo. Mas eu também não concordo 100% contigo. E às vezes eu fico assim bastante chateada e estressada com alguns candidatos que me mandam um e-mail perguntando por que o meu currículo nem passou no filtro? Sendo que às vezes ele não tinha nem o requisito mínimo obrigatório para a vaga. Eu preciso de um profissional que tenha experiência. Que o RH, ele precisa
Do mesmo jeito que ele teve um tempo para te convocar para o processo seletivo, ele precisa ter, no máximo, um e-mail pronto dizendo que seu currículo vai ficar cadastrado e que você não foi aprovado. Fim. Concordo. Para acabar com a Concordo. ansiedade. Ai, meu Deus, passei ou não passei? Tá, mas o que eu estou trazendo, Priscila, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo que o que nós estamos debatendo é o mundo ideal, mas infelizmente nós não estamos ainda vivendo esse mundo ideal. Que seriam essas relações? Claro que não. Nós temos dificuldades e a gente lê isso direto no LinkedIn o tempo todo. E o que a Roberta trouxe é verdade. Nós temos... Por quê? Porque as pessoas estão doentes, tanto de um lado quanto de outro, na forma de se relacionar. Muito legal. É isso que eu trago. Então, que a Lígia colocou ali, ó. Muitas pessoas mandam um currículo sem nem ler o anúncio da vaga. 80%. Mas, gente, sabe o que eu acho que acontece? Roberta, você é uma ótima profissional. Então, você se incomoda, por exemplo, quando, poxa, a vaga é para um advogado e o engenheiro manda, né? Só que eu acho que a grande revolta das pessoas não é com uma profissional como você, que vai se incomodar ou não vai dar retorno para alguém que está fazendo uma coisa totalmente sem lógica, mas é para um candidato, por exemplo, que ele participou de um processo seletivo todinho e ele merece esse retorno. Não estou nem falando de um feedback, de o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa, de perfil, mas ele merece um retorno. Acho que é isso que o Luciano está falando, no sentido de não são todos os profissionais que são bons, gente. Eu lembro que eu fui massacrada, falaram que eu estava demonizando o RH, mas assim, a gente tem muitos profissionais mal formados, profissionais que nem sabem o que é, não estou falando de devolutiva, nem sabem o que é um feedback. A gente não está falando de profissionais como você, como a Pri, como a Milene, né? Então, assim, é uma grande minoria. Nas relações. Até eu nem entro nesse patamar, porque aí eu já vou estar julgando algo que foge da minha alçada. Eu entendo que, se eu contratei um profissional para minha empresa, eu contratei o melhor profissional que eu quero para aquele momento. Então, não me importa se ele tem 5 anos de formado ou ele tem 1 ano. Quer ver uma outra coisa que me incomoda? É alguém mais velho, assim, com a idade que eu tenho, falar assim, também, ou para fazer consideração. Não, Pri, mas eu não falei de idade, não, por favor. Eu falei de formação, tá? De formação e experiência. Se eu sou um profissional, se eu sou um dono de empresa, eu estou convocando e contratando uma pessoa para fazer um processo seletivo que tem a formação. Assim eu espero que isso aconteça, tá? Todo mundo hoje quer ir para RH. Sei lá, de 10 pessoas que eu converso, 8 vão falar que querem ir para RH. E quando eu pergunto, você quer ir para RH por quê? Porque eu gosto de trabalhar com pessoas. Nas outras profissões também tem gente. Não é máquina. Sim, são coisas diferentes. Assim, você precisa ter missão, você precisa ter valor, você precisa ter propósito, e você precisa entender que você vai trabalhar com pessoas, e trabalhar com pessoas, às vezes, é um inferno, gente, na Terra. Porque se o ser humano... eu vou trazer a experiência que eu sempre... Vou trazer a experiência que eu sempre trago. O pessoal de RH também está cansado de trabalhar em RH. O ano passado, eu fui num evento, tinha 360 profissionais de RH. Uma das palestrantes perguntou: vocês estão satisfeitos? Por favor, quem está insatisfeito, levanta o braço. 60% da audiência em 300. Então, assim, o pessoal de RH também está doente. Por quê? Porque as relações estão doentes. A forma que as pessoas se tratam está doente. A falta de respeito, a falta de carinho. Eu vou bater de novo sempre nisso, porque eu trabalho as emoções, eu trabalho essa questão. Mas porque as pessoas acreditam... As pessoas acreditam que o RH vai ser o salvador da pátria, o salvador de tudo. Não, claro que não. Para ajudar as pessoas tem que saber dizer não. E não é. Gente, mas a gente sempre escolhe um culpado. O Brasil, com tantos desempregados, quem que é o vilão da história? As pessoas não são contratadas por conta dos recrutadores.
né? É mais fácil, é confortante isso, você dizer que, claro, exato. Mas, gente, a gente tem, né? Em todas as profissões, a gente vai ter, com experiência, sem experiência, a gente vai ter. E eu acho que tanto desemprego, tantas vagas, tudo isso, gente, vai deixando as pessoas com falta de respeito, com falta de empatia, dos dois lados. Eu acho que complementando que, eu não sei se foi a Pri ou foi o Luciano que falou, né? O RH trabalha com pessoas, mas todas as profissões trabalham com pessoas. Oi, a Pri. Então... Mas eu vejo assim, ó, que isso é uma coisa fantástica, Roberta. Nós estávamos falando sobre enfrentando uma diversidade e um problema inovador. Não, esse problema eu nunca tive. Tem que saber resolver o problema. Isso é fantástico. Só, como é que dizia? Estou ouvindo agora vocês. Nem citar o Bruno. Quem sabe faz ao vivo. Assim, eu acho que a gente não pode ter o cuidado para não crucificar, porque é fácil quem está de fora dar opinião, né? Até porque não entende o processo, não está ali dentro. E talvez aquela pessoa que está condenando, se ela estivesse fazendo a mesma atividade que eu, ela faria da mesma forma, ou às vezes até diferente, né? Quando a gente fala de um candidato que a gente não tem o poder de contratar, e não tem. O recrutador, ele sempre fala assim, olha, eu acredito que o melhor funcionário seja esse. E é o gestor da vaga que faz essa escolha. Eu vou orientar com a experiência que eu tenho, com os testes que foram analisados, com o que eu percebi, e eu já fui dos dois lados, eu já fui contratante e já fui recrutadora. E muitas vezes o que o RH me dava de indicação, eu falava assim, olha, eu não gostei dessa pessoa, entendeu? Eu quero aquela ali, e eu bati o pé. Muitas vezes eu dei errado? Dei. Muitas vezes eu dei certo? Também dei. Acontece, tem muita gente que maqueia o processo seletivo em si. Agora, eu acredito que tem que dar um retorno, sim, para encerrar o processo. Mas não feedback, não ficar condenando, até porque quando você fala na rede social, que é o LinkedIn, que é uma plataforma de relacionamento profissional, e você declama ali a sua opinião de uma forma muito absurda, muito contundente, até desrespeitosa, você está falando da sua imagem. Você está falando como você está se vendo, entendeu? E como é que fico eu enquanto recrutador? Será que eu vou querer um profissional desse trabalhando para mim? Porque hoje ele está falando de RH. Pois é. E hoje ele está falando de RH. Será que amanhã ele não vai estar falando de outro setor? Será que ele não vai estar falando de uma outra situação da minha empresa? Então, nem toda opinião ela precisa ser colocada de uma forma explícita. Comportamento. De novo, caímos em comportamento. A gente sempre As pessoas, elas têm que desenvolver uma habilidade de relacionamento um com o outro. O RH, ele não é o culpado. Por quê? Nós temos 13 milhões de desempregados. Eu tenho uma vaga. Eu contrato um. O que eu faço com os outros 12.999.000? Eu vou ter que dizer não. E outra coisa... E aí eu vou dar 12.999.000 de feedback? Não, né? Eu sou a favor do e-mail, aquele da pessoa. Já fala, Roberta. Eu sou, desculpa, a favor daquele e-mail. Você não foi selecionado. É um retorno, viu? E muitas vezes já aconteceu do candidato não passar naquele processo seletivo e ele se comportou tão bem assim no processo, sabe? Teve uma boa postura, apresentou realmente um bom desempenho que a gente conseguiu resgatar ele para outros clientes. E eu acho que isso que a Pri falou é muito importante, porque assim, a gente na consultoria seleciona para várias empresas. Então, se o profissional ele tem realmente um desempenho bacana no processo seletivo, satisfatório, pode ser que a gente tenha identificado não para aquela empresa, mas a gente identifique para uma outra. E nós, da consultoria, ou seja um RH de uma empresa, não é ele que vai ter somente o poder da decisão de selecionar aquele candidato, como a Pri falou. Então, achei muito legal o que ela falou, porque é o gestor da vaga que seleciona, em alguns processos é a área que seleciona junto com o gestor, o RH apenas, muitas vezes, emite
a opinião e faz o processo inicial. Muitas vezes a gente fica realmente de mãos atadas com alguns processos, e até em consultoria, porque nem sempre o cliente relata exatamente por que ele não escolheu alguns profissionais. E uma coisa que alguém falou aqui, meu Deus, quem foi? A Luana falou assim, a nossa vida ela é se relacionar, seja com cliente interno, externo, marido, esposa, filho, e isso que você falou é importante. Quando eu falo de marca pessoal, e ela voltou, olha. Quando eu falo de marca... Voltou. Quando eu falo de marca pessoal, eu falo sobre isso, né? É a diferença que você faz de um processo seletivo. Desde quando você chega, desde o aperto de mão, desde da condução do processo, se você está participando de uma dinâmica, se você ajuda o outro, né? Uma vez eu participei de uma dinâmica que no final, uma candidata também falou para mim, nossa, o menino estava todo enrolado, você ainda foi ajudar ele? Eu falei, sim. Nossa, mas ele é teu concorrente. Eu falei, sim, e quem está me observando está olhando para onde? Entendeu? Então, não importa se ele é meu concorrente ou não. Numa dinâmica, a gente é avaliado em todos os pontos. Então, eu ajudo ele, sim, porque está ali no mesmo jogo que eu, e eu não vejo como concorrente, mas em contrapartida, eu estou olhando também, querendo me beneficiar de alguma forma. E isso já aconteceu. Eu já chamei candidatos que foram tão bem no processo e que eu lembrei dele. É igual a indicação que a gente fala hoje. Eu acho que 60% das vagas hoje são preenchidas pelas empresas por indicação. Por quê? Porque normalmente você indica quem tem fit com a empresa. Você não vai indicar qualquer um para não se queimar. Então, a empresa já corta em um caminho um processo seletivo, mas eu concordo que o candidato ele tem que passar pela mesma avaliação que os outros. A indicação é para que o currículo chegue mais próximo, mais rápido, mas ele tem que fazer o processo seletivo em igualdade, e normalmente isso não acontece, é fato, e a gente tem que expor isso daqui. Mas olha só, uma coisa importante, de novo, como o comportamento ele está diretamente ligado à tua recolocação também, é um skill fundamental. O que a Roberta disse? Muitas vezes o candidato não fecha para aquela vaga, mas ele foi tão educado, tão atencioso, tão isso, tão aquilo, tão aquilo outro, que ele grava na mente. Quando ela tiver uma vaga, o que ela vai fazer? Fulano. É isso que vai lembrar. Por quê? Porque o mercado está tão massificado em ser grosseiro, em ser agressivo, em ser bélico, que quando tu encontra um cidadão, uma cidadã que é mais calmo, é educado, é atencioso, sabe ser relacional, tu grava, tu não grava mais o ruim, tu grava o bom, porque o bom passou a ser exceção. E tem hoje o Rodrigo Giafredo, eu estou até lendo um livro dele, que é Reflexões Ácidas, e ele liberou um curso, vou até procurar o link que eu libero lá no teu grupo, de inteligência relacional, que essa capacidade que você tem, não é networking, tá? Mas é a capacidade que você tem de você se relacionar e entender o outro. E tem muita gente que tem uma dificuldade disso. Eu já recebi candidatos em processo seletivo que o cara parecia que chegava armado. Entendeu? E ainda digo, Roberta já teve isso. As pessoas vão para um processo seletivo pensando que quando o recrutador pergunta alguma coisa, que atrás daquela pergunta dele tem alguma pegadinha, e não a pergunta em si. Entendeu? Então, o cara, em vez de responder e ser transparente, dar a sua devida proporção em relação a isso, ele fica, por que ele está me perguntando isso? Por que será que ele quer saber? Deve estar perguntando isso porque eu tenho uma idade avançada. Deve estar perguntando isso porque não sei o quê. Deve estar perguntando isso porque me ferrar que deve ter alguém aqui no processo seletivo que a vaga é certa. E isso tudo é comportamento, é mente. A nossa mente nos sabota 80% do tempo, gente. Isso é estudado, isso é real. Inteligência positiva falou sobre isso. E 90% dos pensamentos que a gente tem só acontece aqui dentro da nossa cabeça. E não existem, não vão para o mundo real. Então, quando você vai para um processo seletivo, você tem que estar entregue ao processo. Você precisa se conhecer e precisa ir desarmado.
assim, o cara não é teu algoz, não. Ele não quer te limar, ele quer preencher aquela vaga porque ele tem prazo, o cliente está cobrando e a gente já fez 10, 13, 14, 20 entrevistas e você não consegue encontrar o candidato. Mas eu acho que é muito medo que a gente estava falando do julgamento mesmo, né? Sim. E a gente, querendo ou não, está fazendo também uma avaliação daquele candidato, mas se o candidato for para o processo entendendo ou pensando que aquilo é só mais uma conversa e não uma entrevista, ele vai provavelmente se sentir muito mais tranquilo em ser ele mesmo, né? Gente, mas posso falar? Volto a falar. Fala. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu escutei tudo, viu? Porque eu não desliguei, eu vim aqui na frente. Eu escutei tudo, eu não saí da live. Mas é aquela coisa, eu acho que eles estão armados, né? Porque não são todos os profissionais que enxergam uma entrevista como um bate-papo, né, Alberta? A gente tem a questão do porém, que ela fala, se o recrutador te perguntar alguma coisa e você não gostar, ou se ele for invasivo, ou se ele te faltar com respeito, finge que ele está fazendo a melhor pergunta do mundo, faz cara de paisagem, que quem tem um bastão é ele, né? Então, eu acho que a gente tem muitos profissionais, às vezes, que ele se coloca nessa posição de poder, eu decido a sua vida, e aí não tem como parecer um bate-papo, né? Sim, mais uma vez vem... né? Mas mais uma vez vem a questão do comportamento. Eu acho que não pode, enquanto o recrutador, colocar ali o meu pensamento enquanto Priscila, porque eu não sou Priscila. Eu estou prestando serviço para a empresa. Então, o que eu considero para mim de valor, de experiência, o que seja, ele não precisa ser colocado à prova naquele momento, porque os interesses primordiais são da empresa e não são os meus. Em contrapartida, também, em alguns momentos, tem candidatos que também se acham o top, o cocô do cavalo do bandido, e chega no processo seletivo, entendeu? Pela experiência que tem, pela faculdade que fez, pela formação, por quantas línguas fala. E a questão não é mesmo assim. Quando chega no processo seletivo, está todo mundo no mesmo patamar. Não é que você vai se diminuir, não é esse. Cada um sabe o que conquistou, sabe a sua experiência, sabe o seu diferencial no mercado. Mas a gente precisa ser humilde nesse sentido. E o trabalho do recrutador, ele não pode ter nenhum tom subjetivo. Por mais que eu não goste de tatuagem, e eu gosto, tá, gente? Eu tenho 4. Mas vamos dizer que eu não gosto. Se chegar lá uma pessoa tatuada dos pés à cabeça, eu não posso fazer um julgamento, por mais que isso seja difícil. Eu sei que nós somos seres humanos, mas eu preciso entender com o olhar da empresa e não o olhar meu enquanto Priscila. Gente, os profissionais em Israel vão fazer entrevista, tô brincando não, eles vão fazer entrevistas de calça jeans e camiseta. Não é muito incomum você ver alguém no banco de chinelo, gente, porque é um calor infernal aqui. Então, é essa coisa que a Pri está falando, né, de você não colocar as suas impressões, de você não julgar. Mas aí são os bons profissionais que conseguem fazer isso, né, gente? E eu acho que essa questão do poder, quando a Atena trouxe, e a Pri também falou, acho que é bem importante, porque não só nós, recrutadores, temos que ter uma posição também humilde e de não se colocar num pedestal, porque nós estamos selecionando o profissional para aquela vaga X, Y ou Z, mas o profissional também tem que ter a humildade de entender que nós, recrutadores, também não sabemos tudo. Então, dele estar ali disposto a explicar, muitas vezes, alguma questão mais técnica, porque no recrutamento a gente está para avaliar comportamento, para avaliar atitudes, claro, para avaliar experiência, mas a gente não sabe 100% da parte técnica. Então, do profissional também, quando senta ali, ele entender que a gente também está aprendendo e está construindo com ele naquela relação, de conhecer ele, né, e de estar aberto para escutá-lo. Perfeito. Meninas, o nosso horário está chegando ao fim. Olha a choradeira aí, olha a choradeira. E eu gostaria de ouvir, né, dar 2, 3 minutos para cada uma de vocês,
fazer as considerações finais acerca de tudo. Já passa muito rápido. Mas eu vou contar um segredo para vocês que estão aí. Por que que vocês receberam o link pelo WhatsApp? Porque vocês receberão toda terça-feira, somente na terça-feira, o link novo informando. Hoje tem sala de RH. E aí, quem quiser vir participar, poderá vir participar. Ou seja, não foi de graça que vocês foram convidados a participar via WhatsApp. É para que vocês possam ter maior retorno acerca de um tema que vocês gostam de debater. Mas vamos dar 2, 3 minutos para cada uma dessas meninas lindas aí na tela. Por favor, meninas, suas considerações finais. Oi. Bom, eu vou falar então, vou começar. Que bom que você voltou a fazer sala de RH, e bom que esteja aqui tudo cheio. O que a gente traz aqui não são verdades absolutas, né? Como diz a minha amiga Kézia Souza, o que a gente traz são práticas, opiniões, conhecimentos. Em algum momento a gente fala sobre Priscila profissional, Roberta pessoa, e a gente vai fazendo essa troca. E eu sempre acredito que quanto mais a gente se autoconhecer, mais fácil fica conhecer o outro, mais fácil fica ser empático, mais fácil fica agir sem preconceito, mais fácil fica criar essas relações, porque como alguém falou aqui, o mundo hoje é de relações. E cada vez que a gente tiver com mais corações conectados, mais pessoas conectadas, as coisas fluem muito melhor. A tecnologia nos facilita. Eu agora, no dia 29, vou voltar juntinho da Roberta e do Luciano, chegar, acabou a internet, a gente vai estar com nossos corações bem juntinhos no dia 29, que eu vou estar em Porto Alegre. A tecnologia, ela facilita, mas a gente não pode se perder em situação nenhuma. Beijos. Muito obrigado, Priscila. Vamos ouvir, temos as outras 2 meninas aí, pronunciem-se. Roberta, pode falar. Estão me escutando? Perfeito. Que bom. Então, eu queria primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, de poder trocar. Foi muito bom ver a interação e o que o pessoal foi escrevendo ali do lado. Certamente vai dar muito pano para manga ainda para a gente continuar falando sobre isso. E eu acredito que muitas coisas que a gente conversou foram bastante importantes, mas acho que uma questão assim que é legal de destacar é que a gente precisa de pessoas nas empresas que realmente saiam dessa zona de conforto, que busquem cada vez mais ser plural e estar aberto a conhecer coisas novas e a trocar experiências e bagagens, sejam conhecimentos, seja trocar interação com outras pessoas. Então, eu acredito que eu saio dessa conversa, sim, entendendo que conhecimentos são, mas principalmente se relacionar e estar aberto para conversar e trocar com os outros. Então, eu acho que é isso que a sala de RH nos proporciona. Roberta, tu é um anjo. Um anjo. Muito obrigado. Atena. Gente, para mim é um prazer estar aqui. Eu me sinto assim lisonjeada pelo convite, dessa troca com vocês, ainda mais porque eu não moro mais no Brasil. E eu acho que viver em outro país e você ver as coisas funcionando, você saber que você sabe o que é certo, o que é errado. E eu tenho uma sede, sabe, de passar para os outros. É possível, gente. A gente também pode. Então, assim, eu queria agradecer vocês, porque apesar de eu não estar no Brasil, de trocar aqui com vocês, peço desculpas às vezes se eu falo algumas coisas que não é a realidade do Brasil. Muita gente fala, o que você está se metendo? Você nem vive aí. E muito obrigada a todo mundo que participou da live, muito obrigada para vocês, Roberta, Pri, Lu, Milene, todo mundo que está aí, gente, e é isso. Beijo. Desculpa, tá, gente, pelo negócio do Franco Café, desculpa, mas eu não saí, eu ouvi. Ai, que alguém ridículo. Falou aqui, que bom que tu tá no nosso fuso horário. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a Priscila, a Roberta, a Atena por se disponibilizarem
a fazer esse debate. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram ao vivo conosco e informar que amanhã este trabalho vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, ou seja, tudo que nós debatemos, tudo que nós conversamos, tudo que nós agregamos vai estar disponível para o globo todo. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de interagir. As meninas que estão aqui, que já me conhecem mais de perto, sabem o quanto eu sou afetivo e eu vou bater sempre nessa tecla. Nós precisamos de mais amor, nós precisamos nos entender melhor nas nossas relações, nós precisamos saber ceder, ouvir mais, ter a nossa posição, sermos nós, mas sermos acolhedores com aqueles que nos cercam. E muito obrigado a todos vocês que estiveram até esse horário conosco no Sala de RH. Terça-feira que vem tem mais. Beijo do Luciano!